E aí, pessoal? O pessoal tá dando uma esfriada aí no final do semestre. Pessoal, está no horário aqui, né? Primeiro, boa noite a todos. Essa aula, assim, eu queria que vocês vissem o quanto, assim, a gente já viu isso, né? Mas o quanto o exercício ele é rico, né? E o quanto de benefício ele traz, né? Como o nosso corpo precisa do exercício, tá? A gente está estudando grupos especiais e hoje a gente falou do diabético, né? Mas olha só, o exercício, uma coisa que é bom frisar, ele evita isso tudo, tá? E nós já vimos isso, né? Mas beleza, né? O sujeito ele chegou nesse quadro, né? Ele se tornou diabético, tá? E hoje a gente viu nesse momento, nessa aula, o exercício aeróbio, né? O exercício cardiopulmonar que a gente fala. Bom, assim como na hipertensão, o exercício ele traz um efeito agudo, tá? Tanto para o diabético quanto para o hipertenso. É diferente aquele cara que quer emagrecer, quer ganhar massa muscular, que são efeitos mais a longo prazo, tá? Mas você já consegue, nessas populações, de cara, né, ter o efeito benéfico do treino, beleza? Eu acho que isso é um ponto que ficou claro, né? E eu queria, não sei se vocês assistiram com bastante atenção o último vídeo, que ele traz um detalhe bem interessante. A nossa glicemia, ela tem um comportamento no ciclo de 24 horas. Ela sobe, né, mediante a quê? A ingestão. Quando a gente se alimenta, essa glicemia sobe. Beleza? Então, os carboidratos passam por um processo no trato gastrointestinal, né, ao último ciclo, vão para a corrente sanguínea, essa glicose ela tem que subir. Mas depois ela vai caindo de novo, porque ela é utilizada para as funções vitais, para respirar, o coração para bater, o pâncreas para produzir hormônios, então o músculo para contração muscular. Então o corpo vai usando essa glicose e ela cai, e ela vai subindo quando você faz uma refeição. O diabético também se alimenta, beleza? Aí o que, que é legal? Quando você faz exercício de forma crônica, né, o impacto da alimentação ele é o quê? Maior ou menor sobre a glicemia? Ele é menor, né? É como se o teu corpo tivesse protegido, né, num ciclo de 24 horas depois do treino. Beleza? Agora, um detalhe. Pessoal, realmente, para diabéticos, né, se o sujeito tiver condições de fazer treinos mais moderados para intenso, é legal, tá? É interessante isso, beleza? Porque realmente a glicose no pós-treino, ela tende a baixar e se tornar controlada, né? Então, o efeito do treino sobre a glicose de 24 horas, né, quando você se alimenta, né, ele decorre muito de treinos mais moderados para intensos, beleza? Agora, claro, a gente tem que ter muito bom senso, né? O diabético, na maioria dos casos, está acima do peso, na maioria dos casos, eles são hipertensos, aí você tem que ter cuidado, tá? Então, vai muito de você, vai muito de cada caso. Por exemplo, os mais velhos aí devem se lembrar daquele jogador, aquele Washington, que era atacante do Atlético Paranaense, jogou no São Paulo, ele era diabético, mas era atleta, entendeu? Então, você tem que olhar os casos, né? Ele era cardíaco, inclusive, mas era atleta, né? Então, assim, é muito do teu bom senso. Ah, você usa o primeiro, um treino mais contínuo, mais de intensidade menor, você usa o intervalado, você tem que olhar para a pessoa. As duas possibilidades são válidas, beleza? Aí, para finalizar, antes de passar a palavra para vocês, é o seguinte: vocês repararam que o pessoal usa muito frequência cardíaca, né? Nesse caso, eu
sei, eu não acho tão interessante. Eu prefiro que vocês aprendam a usar a escala de Borg, sabia? Porque ele é muito provável que vocês tenham alunos que façam uso de medicação e a frequência cardíaca vai subindo muito pouco. E até chegar nos 80% que tu quer, tu vai ficar aumentando velocidade. E aí ele vai fadigar. E você vai falar, poxa, mas por que fadigou se a frequência cardíaca não chegou a 80%? Porque ele está medicado, entende? Então, nesses casos, é bem interessante vocês utilizarem a escala de Borg. Tranquilo? Às vezes, para fazer os estudos, como eles têm médico lá na pesquisa, né, nos laboratórios, eles acabam até tirando o medicamento do sujeito, para não interferir na frequência cardíaca, coisa que a gente não pode fazer. Eu fiz isso, eu não, né, junto com o cardiologista, a gente chegou a fazer isso em alguns momentos. Por exemplo, eu trabalhei com idosas, né, mulheres idosas no meu mestrado. Elas passavam por um teste com analisador de gases e com eletrocardiograma. Então, o cardiologista tinha que ver o seguinte, se elas não tinham alguma alteração no eletro, né? Porque elas iam ficar 12 semanas com a gente treinando musculação, tá? E o que acontece? Algumas delas, elas fadigavam antes de chegar a 85% da frequência cardíaca máxima. Aí, o cardiologista falava o seguinte, o coração não foi estressado o suficiente, né? Ele não chegou a 85% da frequência cardíaca máxima. Então, a gente vai tirar o medicamento, a senhora volta daqui a 3 dias para refazer o teste. Por que ele queria que a idosa chegasse a pelo menos 85% da frequência cardíaca máxima? Porque é um momento que pode dar merda, que pode acontecer uma isquemia, que ele consegue ver determinadas alterações cardiovasculares. Ele tem que estressar o coração. E quando você está com medicamento, isso não acontece, o medicamento bloqueia. Então, vocês podem ter um pouquinho de problema para usar frequência cardíaca com esse tipo de público. Beleza? Então, usando a escala de Borg, que a gente já trabalhou, já expliquei, talvez seja mais interessante e também mais prático. Tá? Seja mais fácil para vocês no dia a dia. Beleza? Sem contar que a escala permite você trabalhar com mais gente. Você só tem que saber usar, entender a lógica da escala, coisa que a gente já conversou. Beleza? Bom, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. Queria ouvir um pouco vocês agora. Professor, você está me ouvindo? Boa noite. Tô ouvindo, Ademar, pode falar. Não, tá, eu estava vendo essa parte ali da questão do treinamento da intensidade alta ou baixa para o diabético, né? Essa questão aí vai muito da gente identificar, né, o aluno e conhecer os problemas dele, né? Porque eu tenho um amigo que ele é diabético, mas ele não tem limitação nenhuma. Ele pode fazer um exercício, como o atleta lá que você deu o exemplo lá, né? Ele pode fazer um exercício de grande intensidade, então, né? Então, eu acho que assim temos que identificar, né, o aluno, ver se ele é obeso, se ele é hipertenso, aí ver se ele aguenta realmente o exercício, ou se não, aumentar gradativamente, né? Até fazer uma manipulação de treino assim, semanal, mensal, né? Mas é para fazer isso. É para fazer isso mesmo. Os artigos, vocês têm que entender que os artigos são sempre uma direção para a gente. Tá? São orientações, né? Agora, você tem que ter muito bom senso, né? Escolher o parâmetro fisiológico para avaliar, para prescrever, tá? Pedir para o diabético dosar a glicemia em casa, para ele não treinar em jejum, para ele se alimentar depois do treino, entendeu? Muito do bom senso. Agora, eu digo para você o seguinte, a gente, na prática, consegue melhorar muito a ciência, sabia? Porque vê que esses treinos são muito chatos, né? 40 minutos na esteira, isso é chato. Então, você tem que ter habilidade para melhorar isso. 20 minutos na bike, isso não é um negócio tão atrativo, né? Então, você vai ter que ter... esteira e bike, né? Oi? Não, eu digo assim, o aeróbico não precisa ser só esteira e bike. Não, precisa. Pode ser aula de funcional, mas você tem que saber moderar isso, né? Eu falei lá na primeira aula para vocês que vocês iam ver estudos
Aonde? Bike e esteira, porque é mais fácil fazer o controle fisiológico. Falamos isso na primeira aula, tá? Mas eu não preciso ficar amarrado nisso, não. Beleza? Eu odeio esteira. Nossa senhora, eu corro aqui na rua de casa aqui. Amanhã é dia, amanhã eu acordo cedo, tomo um suco, vou correr, volto no café. Aí faço meia hora, 40 minutos. Esteira eu só costumo fazer mais um intervalado que eu consigo controlar melhor a velocidade, né? Mas o contínuo, meu Deus do céu. Não tem TV que faça, não tem música, acho. Um tédio desgraçado. Beleza? Mas é isso aí, Adevair. Beleza, Alguém professor. já comprou frequencímetro? Não? Vocês vão me fazer comprar mesmo para aula prática? Eu vou comprar o meu, professor. Pode deixar, eu vou comprar o meu. Lá na Centauro, não pede a internet, então não demora. Vai lá na Centauro. Tá muito caro? Tá muito caro? Não, 200 e pouco. 200 e alguma coisa. Vou parcelar lá umas 5 vezes, tá bom. Mais alguém, pessoal, quer comentar? Stanley, Luiz, pessoal que tá com a web ligado aí. E professor, sobre aquele efeito agudo lá pro diabéticos tipo 2, esse efeito agudo ele tem também para os diabéticos tipo 1? Cara, o diabético tipo 1, se ele estiver usando a insulina certinho, ele já vai chegar lá controlado, né? Então, você repara que lá no estudo, eu acho que ele chegou a 170 de, de glicemia, né? Mas o diabético tipo 1 não. Por quê? Porque ele não tem resistência à insulina. É só ele aplicar a insulina, tá? E que essa glicose vai diminuir, beleza? Dificilmente ele vai chegar com a insulina, desculpa, com a glicemia alta, tá? Diabético tipo Tranquilo, 1 é professor. aquele cara que você tem que ter um doce ali do lado, uma glicose, durante o treino por precaução. Beleza? Porque aí Beleza, se ele professor. despencar a glicemia, né, em função do tipo da insulina, o Aham. diabético dá muito trabalho. Eu não tenho gente lá diabético tipo 1, tem tipo 2, mas tipo Lá 1 não. na C direto acontece isso, cara. Do nada cai, aí a gente tem que correr lá na cantina, pegar uma bala, uma bananinha e dar pro Vocês têm, aluno. vocês têm aluno lá, mas esse é o tipo 1, né? É, o tipo 1, tipo 1. Tem uns 2 ou uns 3 lá. E quando cai, meu amigo, eles deitam no chão, ficam só respirando até recuperar. Tem alguma coisa errada também, porque o médico tinha que regular isso. Você tem vários tipos de insulina, né? Nem todas elas são iguais. Tem insulina de ação rápida, ação lenta. O médico pode diminuir a dose da insulina também. Mas. E Obrigado aí, eles. professor. E esse BO em academia, Stanley, já tem gente, já tem pouca gente pra vocês atenderem, né? É, professor, e tipo, teve uma pessoa que aconteceu num mês 2 vezes. Ele fazendo exercício, né, na máquina, algo bem tranquilo mesmo. Aí, do nada, ele encostou a cabeça assim no ombro. A gente pensou que ele tava descansando, o cara tava gelado já, desmaiando. Aí comeu um pouquinho de doce e melhorou um pouquinho. Às vezes o cara também tomou insulina, esqueceu de comer. Tem umas Sim, troças sim. desse aí. Uma vez ele tava em jejum, da outra vez ele passou mal, tinha comido mesmo. Aí tem que dar um murro, né? Dá só um também. Nunca mais ele. É porque o aluno dá trabalho, cara. Vocês têm que se preparar para isso. O Stanley já está lá na prática há um tempo, o aluno dá trabalho. Verdade. É complicadíssimo, né? O cara esquece da. Nossa senhora. E pra arrastar o cara, velho. O cara maceta, 1,87 m. Magro, aquele magro alto, Magro, alto, mas forte, né? Massa muscular. é tipo um característico, mais definido. Professor, Pode falar, Yara. é com respeito à insulina, né? Porque assim, o meu marido ele toma insulina e ele tem a rápida, né? E tem a outra que é a comum, né? Que demora mais para fazer o efeito, né? E aí um dia desse ele estava assim, a rápida, é porque também ele é teimoso, sabe? Aí ele tomou a normal e estava assim, a rápida. E comeu alguma, acho que pão, alguma coisa assim que subiu assim,
horrores. Quando ele foi ver, umas 9 horas, 10 horas da manhã, estava 300. Tava quanto? 300, professor, 300. Ele mediu na minha frente, 300. Aí eu fiquei desesperada, né? Aí ele não podia mais tomar insulina, porque ele tinha tomado, não tinha nem 2 horas tomado insulina. E aí a gente ficou pensando, eu falei o seguinte, a gente tem um step, a gente tem aqui jump aqui em casa, né? Eu falei o seguinte, vai e faz um alongamento e faz aí meia hora de jump, vê que deu. Ele fez 40 minutos de jump, assim, bem, mas assim, não foi muito intenso, mas ficou fazendo direto, né? Seguindo uma aula que ele tem lá na academia dele. Em 40 minutos, quando ele parou, estava 130. A gente mediu de novo, né? Vamos lá medir para ver mesmo, e de 300 que ele estava, com esse... Talvez a insulina deu uma ajudada, né? Também que ele tinha tomado insulina, tinha umas 2 horas. É que teu marido, só um pouquinho, ele é tipo 2 que usa insulina, é isso, né? Isso que é. Ele usa insulina. Ela não baixou por isso. Ele tomou uma de ação rápida, então ela foi. Então, quando ele comeu... Não, ele foi. tomou... Quando ele comeu depois de um certo tempo, entendeu? Então, a glicemia vai ficar alta mesmo. Pois é. Aí ele não podia tomar de novo, né? Porque tinha tomado pouco tempo, ele foi fazer o jump e baixou mesmo. Mas agora esse jump, Yara, tem que ser crônico. Entendeu? Não pode esperar dar uma merda dessa de 300. Ele tem que fazer isso. Desesperado, né? Entendeu? Aí... Pode falar. Não, aí ele ficou desesperado e eu também, porque eu falei... Ele estava assim, rápido, ele estava só tomando aquela outra. Aí, agora, semana que ele foi no médico, aí pegou outra receita da rápida, que ele tem a receita, agora ele está com as 2. Mas eu não acho muito bom esse negócio da rápida, não, porque a pessoa acaba se acostumando. Comer alguma coisa, não, eu tenho uma rápida aqui, vou tomar, e, né? É meio complicado. Mas ele faz exercício, sabe? Ele tem, pelo menos isso ele faz. Ele malha na academia. Mas sabe o que acontece? Se ele fizer o exercício de forma crônica, olha o último vídeo, né? Ele vai ter um efeito protetor sobre a alimentação. Então a glicemia vai subir menos. Isso eu tava vendo. Entendeu? É a mesma coisa do hipertenso. Quando você tem um estresse do dia a dia, você está controlado, sua pressão tende a subir menos em função do exercício. Entendeu? Então, o exercício tem um mecanismo protetivo, né? Tanto na pressão quanto na glicemia, por exemplo. Tá? Eu estava vendo isso aqui mesmo. Vou até explicar para ele isso aqui, ver se ele entende, que ele é meio cabeça dura. E eu, particularmente, eu gosto muito da musculação para diabético, sabia? Sabe por quê? Quem consome, o principal consumidor de glicose é o músculo. E quando você vai envelhecendo, o que acontece com a massa muscular? Redução. Então você vai ter mais dificuldade no tempo de baixar essa glicemia. Entendeu? Então é raciocínio lógico isso aí. Então você tem uma boa força muscular e uma boa massa muscular importante, né, para esse benefício. Tá? Claro, o ideal é fazer os dois, mas eu gosto muito da musculação. Tá? Beleza. Beleza. Professor, só uma perguntazinha, uma dúvida que pintou agora aqui para mim. Se eu uso a musculação para o indivíduo que é diabético, né? Que, assim, pelo que você colocou, é visível o diabético com o tempo, a idade, ele perde massa muscular mesmo. Eu tenho isso aí como pessoas que eu conheço diabético, que está bem flácido, que não gosta de fazer exercício. Mas aí eu uso o quê? Um exercício com um peso de carga alta ou moderada ou baixa para ele? Na próxima aula, Adevaí. Musculação. Beleza. Tranquilo, fechou. Quantos por cento de um RM? Já sabe o que é um RM já, né? Sei, resistência máxima, né? Isso. Quantos por cento de um RM? Quantas repetições? Cenas do próximo capítulo. Tem que ir por partes aqui. Vamos lá. É que eu pensei aqui e joguei, mas beleza, esquece. Eu também tinha nem que ter falado isso, era para deixar para a próxima aula, né? Mas, enfim. Ô, Luiz, tudo bem, Luiz? Fala, professor. Boa noite a todos. Beleza? Conseguiu assistir a aula? Assisti, sim, professor. Vi lá todos os vídeos. Não ficou nenhuma dúvida, não. Ficou bem breve, sucinto, né, os vídeos. Ficou bem tranquilo de entender.
a eficácia, né, tanto do treinamento intervalado quanto do contínuo, né, para os diabéticos, né. Mas eu fiquei, inclusive, com essa ótica que o Adevair entrou aí, né, pensando no treinamento de resistência, né, que vai ficar para uma próxima aula, mas esse aí para mim ficou muito tranquilo de entender, bem fácil os resultados que eu pude perceber, inclusive já tinha pesquisado algumas coisas sobre isso bem antes, né, desse semestre, já tinha visto alguns estudos e tal, e fixou bem legal vendo os seus vídeos. Tranquilo, professor, show. Ó, já o diabetes, ele é uma doença que afeta, por exemplo, o VO2, consumo de oxigênio e a força muscular também, tá? Não sei se eu cheguei a comentar sobre isso. Então, pessoas diabéticas vão apresentar força, menos níveis de força, tá? Em relação a pessoas da mesma idade ali, por exemplo. E também menos aptidão aeróbia, tá? Quando comparado a pessoas ali da mesma idade, saudáveis. Beleza? A doença interfere, então você já sabe que você precisa de um pouquinho de cautela, tá? Geralmente, até falar uma coisa para a Yara, a literatura coloca uma zona de segurança de glicemia de 250. Você fazer exercício, né? Se tiver acima disso, tem que tentar resolver com medicação. Mas isso é questionável, né? Tem gente, às vezes, com 270, 280 que faz, não tem nada, tem o benefício, né? No caso do marido, no seu marido, né, Yara, 300, ele fez e baixou para 130. É que a literatura coloca 250, uma orientação. Então, se tiver 180, 190, 210, você pode fazer. Tá? 250, ele pode estar com algumas alterações, né? Mas sabe o que acontece? Por que a literatura coloca isso? Um exemplo, né? Há quanto tempo a pessoa estava acima de 250? Não se sabe, entendeu? O seu caso, o caso do seu marido, foi uma mera refeição ali que esticou a glicemia. Então, não teve nada, beleza? Então, é mais ou menos isso. E para hipertenso é 16 por 10. Tá? Acima disso, tem que procurar um médico. Então, se tiver 15 por 9, pode fazer exercício. 14 por 9, 15 por 10. Agora, acima de 16, acima de 160 sistólica não é interessante. Você tem que decorar, tá? Anotar isso aí. Isso aí são diretrizes, né? Que a gente segue. Mesma coisa, pode ser que o sujeito faça com 170 e abaixo, mas a orientação é essa, 16 por 10. Taylor tá dormindo aí, Taylor? O pessoal jantou já, Taylor? Já, inclusive, eu estava comendo também. Professor, ficou bem sucinto, igual o Luiz falou, as explicações sobre o treinamento contínuo e intervalado, não fiquei com nenhuma dúvida no ar, não, em relação, inclusive, eu até anotei aqueles questões de aquecimento, né, que o senhor mencionou lá no artigo, tudinho aqui, para ficar bem por dentro e como o exercício, ele ajuda na redução da glicemia. Entendi. Beleza. É mais tranquilo, né? Acho que a gente falou bem lá no início, nas primeiras aulas sobre o diabético, né? Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa? Tem metade dos alunos hoje, o pessoal tá esfriando muito. Tá, uma outra coisa, né? Acho que isso não precisa ficar sendo repetitivo, né? O diabético tipo 2, ele precisa de um efeito na composição corporal, né? E isso é de forma o quê? De forma crônica. Então, esses trabalhos, um foi agudo, o outro foram 2 semanas. Então, nem adianta passar dado de gordura, o cara, sabe, não tem muito sentido. A intervenção foi muito curta. Beleza? Pessoal aqui, Alexandre, Alisson, Caroline. Gustavo não fala nada, só fala no grupo. Ô professor, Pode falar, Matheus. naquele último vídeo que o senhor mostrou lá, mostra lá o pico de glicemia dela de manhã, dá um pico bem maior do que após a refeição do meio-dia. Isso é por conta que ela estava a madrugada, no caso, em jejum, é?
Tipo de carboidrato do café da manhã é diferente, né? Então São depende carboidratos, do café, do são café da manhã. carboidratos de alto índice glicêmico, né? Pão, não sei, né? Da alimentação, mas via de regra é isso, né? E o almoço, geralmente arroz, feijão, são carboidratos complexos, né? Que são carboidratos complexos? Várias moléculas de glicose. Então, o processo até chegar na corrente sanguínea é mais o quê? É mais lento, é mais gradativo. Então, a glicemia sobe muito pouco. Sobe pouco, não, sobe de forma gradativa, né? Sobe menos. Não tem aquele pico direto, entendeu? Entendi, professor. Vocês viram isso em bioquímica? Carboidrato de alto índice glicêmico, de baixo índice glicêmico, não? Eu acho que não. Não, eu não tive bioquímica ainda não, professor. Tá, é por causa do tipo do carboidrato. Já é esperado isso mesmo. Por isso que, Stanley, eu acho que esse BO aí foi com o aluno de manhã que teve na academia. Pode repetir de novo? Aquela situação que você relatou foi pela manhã? Foi pela manhã. Pois Foi é. umas 10 horas da manhã. Uhum. Efeito rebote, ó. Aí a primeira vez ele não tinha tomado café, né? Aí ele só melhorou depois que ele tomou um pouco de água e comeu uma bananinha. Que Aquelas bananinhas. após o sono, né, a glicemia já vai chegar reduzida. Aí você vai treinar, ferrou. Entendeu? Sem se alimentar. E ele tinha feito aeróbico antes, uma esteira, né, pra aquecer e desceu. Ele pediu para acontecer isso, ele queria que acontecesse. Ele passou mal na abdutora, na cadeira abdutora. Queria que alguém carregasse ele no colo também. Sobrou para mim e pro Felipe. Coitado do Felipe. Cadê? Não vai ter nenhuma pergunta daquelas que o pessoal bota para arregaçar, não, amigo? Joga na parede. Caroline fala pouco. Eduardo fala pouco. Gustavo não fala. Rosana fala pouco. Jefferson fala pouco. Boa noite, professor. Boa noite, quem pode falar, Jefferson? Só a pergunta aqui acho que é do vídeo 1. Esse relaxamento aqui, 10 minutos, deitado, com os olhos fechados, respirando suave. Isso aí tem que ser assim mesmo, né? Cara, isso aí foi procedimento deles lá. Sendo bem sincero contigo, eu nunca fiz isso. Entendeu? Não sei o motivo pelo qual eles adotaram essa estratégia, entendeu? Eu acho as 3 primeiras bem importantes, né? Você faz o aquecimento, né? Você faz a parte principal e a parte final ela é importante, pra você ver como é que a pessoa tá, entendeu? Faz o alongamento, vê se ela tá bem, né? Se ela respondeu bem ao treino. Alguns alunos, se tiverem condições financeiras, eu sei que o custo é alto de levar o aparelho para dosar a glicemia pós-treino é legal também, só tem que ter cuidado com descarte, entendeu? Essa doença aí até com certeza tem que ter dinheiro. Cara, quando eu morava em Brasília, tinha uma farmácia para diabético, pra vocês terem ideia. Vendia aqueles chocolates tipo assim, com baixo teor de açúcar, produto só para diabético mesmo. Ou seja, tem gente ganhando dinheiro, né? Mas o Jefferson, não se apega não nessa parte aí, tá? O que a Laura... tá beleza. Beleza, que eu pensei que era um padrão. Deixa eu dar uma olhada no que a Laura comentou aqui. Ela vai... Uma coisa que eu acho que é inviável também, na prática, é ficar medindo a glicemia durante todo o treino. Você já sabe o que está acontecendo com ela. Então, você não precisa dosar a cada 5 minutos. Isso é completamente inviável, até para personal. Isso não tem viabilidade prática, né? Mas
é interessante. Você já sabe o que vai acontecer. Ela vai cair até certo ponto e vai estabilizar. Beleza? Aí o que acontece com o diabético, pessoal? O diabético tipo 2, que é fisicamente ativo e que faz uso de insulina, que é um caso mais raro, ele vai ter que diminuir essa dosagem, tem que procurar um médico, né? Por quê? Porque o médico faz uma estimativa da dose da insulina conforme a glicemia. Se a glicemia está diminuindo, eu preciso de mais ou menos insulina. De menos. Beleza? Mesma coisa para a pressão arterial com relação ao medicamento. Tá? Chega a um ponto que o médico, muitas das vezes, ele vai mandar quebrar o comprimido no meio. Aconteceu isso no nosso estudo, né? Os idosos se sentiam meio... A gente já sabia o que era mais ou menos, a pressão baixando demais, porque ela tem o exercício mais o medicamento, né? O exercício não pode tirar. Aí ela vai ao médico, conversa com o médico, fala que está fazendo exercício, ele mede a pressão, vê que está bem e manda reduzir a dose do medicamento. É bem legal isso, porque os medicamentos têm efeitos colaterais, né? Ô, Laura, sem microfone? Hein, professor? Mesmo o indivíduo que toma a injeção, ele, com exercício físico, ele vai baixar a ponto de ter que ir ao médico para poder diminuir? Não tenho nem dúvida disso. Senão ele vai ter esses picos de hipoglicemia. Entendeu? Observa lá no último vídeo que a glicemia tende a subir menos a cada refeição que você faz, né? Então ele vai precisar de menos insulina, caso ele utilize. Entendeu? Porque quando ele chega ao ponto de tomar a insulina aplicada em injeção, é porque o pâncreas não está funcionando de forma alguma, né? Parou de funcionar o pâncreas, né? Então, é assim, só que aí, pensa comigo, você tem uma glicemia de 300, o outro está 150, como é que você baixa essas duas? A de 300 vai precisar de uma dose um pouco, o quê? Maior, entendeu? E aí o de 150 uma dose menor, é isso. Mas aí o médico vê direitinho, isso é um trabalho deles, né? Cada um com o seu cada qual. Gustavo não fala mais, digita. Eu tenho um tio, Gustavo, diabético tipo 1, professor de educação física, joga bola, aquela característica alto, magro. Pessoal, mais alguém? Ficou fácil essa sequência, né? A gente abordou a fisiopatologia todinha, depois chegamos no hipertenso, aí falamos do treino cardio, treino de força, aí volta pro diabético, treino cardio, treino de força, depois vai pro obeso. Ficou legal. Pelo menos eu acho, né? José, tá vivo, José? Tô, professor. Mais vivo do que nunca. Tu assistiu a aula? Assisti sim, professor. Eu tava pensando aqui em alguma pergunta cabulosa para fazer, mas ficou bem clara a aula. Esquece. Não me bota na parede, não. Aí a dúvida que eu ia tirar era acerca do treinamento de força, né? Mas aí a gente vai abordar na aula que vem, então ficar mais tranquilo. Beleza, fechou. Valeu. Leonardo. Tô indo pela ordem aqui. Matheus Praia. Pessoal, boa noite. Fala, Matheus, boa noite. Assisti os vídeos tudinho. Interessante também. Tava vendo aí a fala dos colegas também, acrescentando, né, junto o que foi assistido lá. Eu não tinha entendido, no caso, aquele segundo gráfico, né, no caso do treino intervalado que o senhor mostrou lá, o gráfico ele tinha duas linhas, né, uma de uma pré e outra após, aí eu não tinha entendido a pontilhada, mas depois eu vi de novo e consegui identificar. No caso, como seria, professor? Por exemplo, o treino na segunda-feira, ele... É um exemplo, né, no caso, assim, no meu entendimento, assim, o treino na segunda-feira, ele seria aquela linha, a linha normal,
E na terça-feira o treino já seria aquela linha pontilhada, ou no caso, após as 24 horas, ele teria aquela proteção ali, no caso? Não, você tá falando do último vídeo? Isso, que tem o Aquilo segundo ali foi gráfico. não, aquilo ali foi o seguinte, é uma situação, né, antes de você começar o programa de treino, a linha Uhum. fechada, comportamento. Depois eles fizeram 2 semanas de treino, Ah, sim. tá? E aí foi feita uma nova avaliação, beleza? Controlando a alimentação, tudo certinho. Tá? Então, seu Ah, sim. efeito é bem interessante com diabético. Hipertensão é muito rápido, né? Um efeito agudo muito forte. Uhum. Então aquela linha de baixo é após as 2 semanas, né? E isso, a pontilhada. Ah, tá. Galera, ser bem sincero com vocês, eu acho uma bagagem muito legal pro pessoal do segundo, terceiro período, isso que a gente está trabalhando, viu? Isso já coloca vocês à frente de muita gente aí, muita gente formada, tá? Tudo que a gente trabalhou aqui até agora, vocês têm um baita material aí. E eu não sei que tem gente que não é aluno, sabe Deus de onde, que entra no YouTube e começa a me fazer pergunta, e fala, vai morrer, pô. Assiste vídeo de outro. Não tem um tempo nem para montar dessa aula aqui. É muito engraçado nos comentários lá da galera. E a galera fazendo pergunta, isso não é aluno, não. Sabe Deus de onde. Professor, mas porque são coisas novas e o povo não está acostumado com isso. É quando vê, quer explorar para aprender, né? Não, mas, bicho, eu terminar essas aulas aqui, eu vou deletar tudo. Eu não gosto de rede social. Sou meio avesso com isso. Só para apostar, professor, daqui a pouco você está monetizando lá o vídeo do YouTube. Nosso melhor marketing são nossos alunos. São eles que trazem novos alunos. É um ciclo. Você começa com um aluno, aí traz o filho, aí vem outro, aí indica um, que indica o marido, que indica não sei quem. É isso. Esse negócio de... O pessoal tem umas ideias muito erradas em relação a isso. Eu quase não uso mídia social. E tenho muito aluno. Começa a cobrar, professor, pelos vídeos. Quem assistir tem que pagar. Aí você vai ganhar dinheiro pra caramba. Personal online. Quem sabe? Messi, tu tá vivo, Messi? Messi, eu não abri nem teu TCC, ó, bicho. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Tô sim, Boa professor. noite. Eu não assisti todos os vídeos, só assisti o primeiro ali, aí eu tive que buscar ali o meu filho ali. Eu cheguei, entrei até atrasado na aula. Mas, como a galera tá comentando aí, né? Como sempre, eu vou roubar até a fala do José. Né, José? Rapaz é fera, né? Então, assim, Ei, sempre deixa eu te falar uma as coisa. suas aulas ficam bem. Diferente dos iguais, mestre. Diferente dos iguais, ele sabe disso, ele é modesto demais, pô. Ô, Fala aí, Messi, professor. se tu não assistir essas aulas, eu vou te dar as contas, bicho. Não, professor, pode deixar. É um dos temas que a gente vem quando lá no Cross, a gente encontra umas pessoas assim, né? Principalmente os obesos, né? A gente tem muitos alunos dessa parte lá. Então, é muito importante para mim essa matéria, professor. Pode ficar tranquilo que eu vou ficar por Eu dentro. tô em falta contigo, eu não tô indo de manhã lá, cara. A empresa cresceu e pesou muito pra minha parte burocrática, administrativa. Pesou demais. Ei, salário bom, hein? Pra quem nem se formou ainda. Nossa, eu tava meio agoniado já, professor, mas graças a Deus, o nosso Deus, ele age no momento certo, né, cara? Então, graças a Deus, esse mês foi bem folgado. Eu tô esperando pagar gelada, porque... Vamos marcar aí, pô, pra gente tomar uma Heinekenzinha. Então. O cara Vamos pagar. recebe. Me chama Vou deixar o currículo lá, hein? Vou deixar o currículo lá. José. Demorou, José. Tô te esperando. E aí, professor, então, quando o senhor... É porque, assim, eu ia até perguntar do senhor, esse não é o momento, mas eu vou perguntar pelo WhatsApp lá, tá? Então, sobre o TCC. Não, beleza. E aí, sobre a aula, pode deixar que eu vou assistir os outros 3 vídeos, tá bom? Tá, e amanhã eu vou te perguntar. 6 horas da manhã eu tô lá, antes de tu chegar. Eita, pô, tá bom, pode perguntar, mas eu vou assistir, sim. Ei, mano, tem esses alunos aí para vir mais e aumentar o salário e a parte da empresa, viu? Sim, professor. Hoje entrou mais uma aluna lá, né? Ela até comentou que ela conhece o senhor e conhece o João. Ela treinava com o João. Qual o nome dela? Aline. Acho que ela é clínica geral, ela é médica. Vou lembrar. Mas, enfim.
Mas isso aí, e retém aí os alunos, viu? Tá, pode deixar. Pessoal, eu já tinha falado isso, mas eu acho tão importante. Vocês têm que ir para a prática, testar em vocês, cara, o que é 70% da frequência cardíaca, o que é 90%. Vocês têm que fazer isso. Fazer isso em vocês mesmo. Tá? Senão, não tem como aprender. Não vai aprender. Beleza? Michele. Boa noite, professor. Boa noite, Michele. Como é que você Boa tá? noite, professor. Tranquilo, assisti os vídeos também. O senhor colocou os vídeos que estão acompanhando, né? O treino aeróbico com o diabético e os protocolos de intervenção que foi utilizado. Muito interessante, está bem explicado também. Eu já sabia meio que do agudo, né? Aí o crônico já ficou bem mais explicado também. E firmou mais assim, o conhecimento. Que a gente pensa assim que, no caso, ele acompanhou pré e pós, né? No segundo. O segundo vídeo. Segundo são duas avaliações. Duas avaliações, no pré e pós. Cara, é muito interessante a forma que o efeito da atividade física faz esse efeito protetor, né? De proteger a pessoa ali, mesmo que ela se alimente, ele consegue ainda manter o índice baixo, muito baixo, além. Aliás, na frente de 160 para cair para 120, foi um efeito muito grande, assim, nesse período aí de 2 semanas, né? No treino. Uhum. E muito interessante, professor. O segundo eu desconhecia. O segundo artigo, eu não sugiro que utilize ele de cara, aquela estratégia dele, né? Porque ele já chega com 90% da frequência cardíaca. Eu não acho legal isso. Acho que tem que ir progredindo, né? Igual a gente estudou lá na Michele, em treinamento físico, né? Os princípios de treino. Exatamente. Mas, assim, a progressão ele não fala, né, na progressão, né, professor? Ele fala que... Você tem que olhar as coisas com um senso crítico, senão você não pode acreditar em tudo que você lê, não. Tá? Verdade. Nem artigo científico, tá? Você tem que ser crítico com as coisas. Beleza? O Stanley falou, a Tayla falou, a Yara falou. Pessoal, acho que é isso, então. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Tá todo mundo bem empregado aqui, estagiando? Luiz, o José. Professor, inclusive, eu ia até te perguntar se você não está recebendo um juvenil lá do terceiro, não. Cara, deixa o currículo na recepção. Vou deixar também lá, professor. Deixa lá na recepção. Preto aqui. Tô avisando para vocês aqui, que são meus alunos, né? Não espalha não muito. Demorou, professor, eu vou deixar. Mas deixa Ótimo, lá. Também. Ô Messi, o Ellison tá para ficar doido lá no Cross à noite, cara. Rapaz, professor, ele falou comigo, né, pra mim ficar lá, que ele machucou o pé, né? Quebrou lá o metacarpo, eu acho que ele falou. Ele foi meu aluno na finca. Né? Ele foi meu aluno na finca, né? lá, antes de eu ser demitido. E era um aluno, assim, fantástico, né? Tanto que eu chamei ele para trabalhar. Ele entrou em março e veio a pandemia. O bicho é muito azarado, né? Deu 15 dias e veio a pandemia. É muito azarado. E a gente voltou tem 6 meses, 7 meses, né? Cara, o Messi, eu te falar uma coisa, ele é o cara que mais tem aluno ali, velho. Eu vi lá pelos... O ticket médio dele é menor, porque ele trabalha no Cross, né? O Cross, o preço é menor. Então, um dos que tem o maior ticket médio sou eu, né? Beleza, né? Só que eu trabalho com volume menor, né? Mas, assim, questão de quantidade de alunos, ele é o que tem mais.
Tem gente lá que tem 5, 6 anos de formado, né? Eu tenho 10 anos, né? Ele não ganha mais que eu, mas ele tem mais alunos, né? Só que o ticket médio dele... Em termos de quantidade, né? Quantidade, entendi. É. Não, pois é, aí ele falou comigo, professor. Aí, assim, como eu tô estagiando, eu falei, pô, mano, bem que eu queria te ajudar, mas eu tô estagiando e eu tô tendo aula à noite, né? E aí eu não posso ficar vacilando mais. Eu falei... Não, ele não soube me ouvir, né? Porque eu falei pra ele, eu avisei pra ele se cuidar. O cara quer treinar funcional, musculação, jogar rugby e basquete, aquilo ali ia acontecer. O cara fraturou o pé mesmo. Rugby ainda, rapaz, rugby é pesado, hein? Pesado é ele, né, que tá com sobrepeso, né? Mas pois é, mas aí eu vi um vídeo que a empresa postou, né, lá no Story, aí eu vi ele só com o pé pulando e com as marcas, eu falei, caraca, mano, o bicho é... É porque o personal, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que repor a aula. Entendeu? Se ele desmarcar a aula, então você vai sair prejudicado, você vai ficar sem receber. Você vai ter, em tese, trabalhar de graça, né, com o personal. Então você tem que se cuidar muito, né? Passou a parte de atleta, né? Mas, enfim, foi uma escolha, né? Depois ele pediu desculpa, eu falei, não tem que pedir desculpa, você tem que aprender a ouvir, né? É verdade. Mas aprendeu da pior forma possível. Infelizmente foi dessa maneira, né? Pois é. Então, pessoal, beleza, vou interromper aqui a gravação